bom dia. Bom dia, bom dia. Só me deem feedback se meu áudio aqui tá bom, por favor, só para ter certeza que a gente começa uma aula agradável aqui, mas com áudio decente, senão a gente também não consegue. Bom dia, bom dia, bom dia. Áudio ok. A ideia hoje é mais uma prática, áudio ok, então tá bom. Eu sempre gravo na vertical aqui com o celular, então eu sempre fico pensando, né, se o áudio tá bom para as pessoas ouvirem. Até porque eu preciso fazer a prática para mostrar para vocês, e aí a minha voz fica longe, não tem como ficar colocando nenhum fone, né? E microfone, eu não sei se pega uma microfonia, não ficaria bom. Enfim. Hoje vamos para mais uma prática simples, né? Eu vou sempre repetir as nossas aulas ao vivo aqui no Instagram. Eu não estou vendo os alunos, então eu tenho que ter muito cuidado com as posturas que eu aplico. Eu não posso aplicar nenhuma postura difícil, nenhuma postura que eu precisaria corrigir ou observar. Então as nossas práticas das sextas aqui, esses 40 minutos mais ou menos, eles vão ser sempre de práticas bem simples. Mas a ideia é poder ajudar vocês a relaxarem. Bom dia Fernando, bom dia Vera, bom dia Paulinho. A ideia é vocês relaxarem um pouco, aprenderem um pouco os movimentos, um pouquinho da respiração. E a nossa prática vai ser sempre simples, muito focada na nossa respiração, né? Para que a gente pegue a mente e jogue aqui para dentro, esteja conosco nesses minutinhos. E no final sempre tem um relaxamento. A ideia é a gente poder aprender a relaxar, né? A gente deita no chão, organiza nosso corpo, fecha os olhos, se ficar agradável, e a gente faz um relaxamento. Tentando sempre trazer um pouquinho de coisas boas, né? Para nessa sexta-feira, tá bom? Então eu vou sentar aqui no chão, eu uso uma almofadinha. Na yoga, às vezes as pessoas dizem, mas não pode usar. Pode sim. Eu acho que pode usar uma almofada, um travesseiro se precisar. Lá quando a gente deita no relaxamento, às vezes as pessoas têm dificuldades. Eu sempre sugiro, se quiser botar algo embaixo, ou do joelho, ou da lombar, ou da própria nuca, pode. E a gente vai começar, vou convidar vocês aí a sentarem. Eu tenho um tapete de yoga, mas se vocês não têm, a gente não vai fazer nada que escorregue. Pode ficar num lugar bem tranquilo da casa de vocês. Podem colocar um cobertorzinho ou uma toalha, né, uma toalhinha mais grossa, desde que não seja no chão meio duro, né, porque aí fica muito ruim para o nosso corpo, principalmente quando a gente descansa. Então a gente vai sentar na postura da meditação. E, na realidade, postura de meditação existem várias. Eu uso esse nome aqui, né? Postura da meditação é quando a gente senta de perninha de índio, deixa a nossa coluna reta. Então eu vou mostrar para vocês que eu tenho dois ossinhos, né? Que eu já comentei na aula passada, que são os isquios, que são ossinhos que eu tenho bem embaixo do glúteo. Eu sento sobre esses ossos para poder ficar com a coluna reta. E eu, obviamente, ajudo encolhendo um pouquinho o meu abdômen, a minha barriga, porque isso ajuda lá na lombar. Quando eu jogo um pouquinho os ombros para trás e solto os ombros, eu relaxo ombros. Consequentemente, eu estou soltando um pouquinho lá atrás dos meus ombros. Deixo os braços soltos em cima das minhas pernas, tanto faz mão para cima, mão para baixo, mão de lado. Eu quero soltar o peso dos meus braços. E a minha cabeça, eu deixo o meu queixo reto em direção ao chão ou um pouquinho para baixo para suavizar minha lombar. Minha cervical. O que eu não quero é dobrar, nem estender, porque isso não me relaxa. E na medida que a gente senta e vai se dando conta do nosso corpo, a gente tem condição de relaxar.
E eu vou convidar vocês para fecharem os olhos por um instantinho, para a gente começar essa prática, observando a respiração de vocês. A gente sempre respira pelas narinas, deixa a boca fechada. E eu vou simplesmente perceber esse meu corpo sentado. O corpo está firme, mas eu estou tentando deixar ele relaxado. Eu vou percebendo o ar que entra e o ar que sai. E essa percepção, ela é parte fundamental de uma aula de yoga. O que eu quero aqui é aprender sobre mim mesma. Eu quero perceber as minhas sensações. Eu quero trazer a minha mente para dentro de mim, para este momento. E a gente faz exercícios de foco, concentração, relaxamento, através da nossa respiração e através do nosso corpo físico. Então agora a gente está apenas de olho fechado, sentado, relaxado e percebendo o ar que entra e percebendo o ar que sai. E façam essa respiração mais agradável possível, a gente não está intervindo. A gente está deixando a respiração acontecer. Façam 2 ou 3 ciclos e cada vez que vocês soltarem o ar, a gente deixa o corpo soltinho, relaxado. Observem o ombro, o braço, o tronco, a nossa raiz lá no nosso quadril, nossas pernas, nossos pés. Inspira, percebe que o corpo está reto e quando soltar o ar, deixa a gravidade fazer esse pezinho, né, que fica o nosso corpo em direção ao chão. Inspira, solta o ar, relaxa. A gente vai abrir os olhos. E ainda nessa postura, agora sim a gente vai fazer uma postura, né, que mexe meu corpo. E a gente vai primeiro alongar a nossa lateral, bem simples. Então o que a gente faz é, com os braços retos, eu encosto as mãos no chão, eu encosto os dedos, eu não preciso colocar, eu não estou querendo ir para frente, lembre-se, eu estou reta. E eu vou deixar os braços do lado, vou pegar meu braço direito, inspirando. Eu vou elevar meu braço lá para cima, viro a palma da mão, quando eu vou levando lá para cima, vou inspirando. Quando eu chegar lá em cima, eu cresço, eu alongo todo o meu tronco. E soltando o ar, eu vou caindo lá para o lado esquerdo devagarinho, a minha mão esquerda que está lá me suportando, me ajuda, e eu caio um pouquinho para o lado. Observa que eu não vou nem para frente, nem para trás, é para o lado. Eu solto bem o pescoço, eu não estou fazendo força com o pescoço, nem com os ombros. Eu estou alongando o meu braço, alongando as minhas costelas, até o meu quadril. E aqui eu respiro 2 ou 3 vezes de novo, cada um no seu ritmo. Quando eu inspiro, eu procuro crescer, é como se eu puxasse o braço um pouquinho mais para cima. E aí alonga a costela. Quando eu solto, eu procuro relaxar, lembre-se, eu deixo a gravidade agir. Então o nosso corpo, ele se mexe para cima, para a lateral, e depois suaviza para baixo. E a gente vai observando, estando na nossa prática, a gente vai observando esse movimento. E na próxima vez que você for inspirar, a gente vai voltar para o meio, vai inspirando. E quando eu soltar o ar, eu vou soltando o braço devagarinho. Vou percebendo esse movimento. Viro a palma da mão para baixo. Chego no chão, solto, relaxo os ombros, meu tronco ainda está reto, meu abdômen está recolhido
eu ajeito se eu precisar. E agora a gente vai fazer lá para o outro lado. E eu vou comparar como fica um lado e como fica o outro. Então preparem. A gente vai inspirando, levando o braço, vira a palma da mão. Eu termino a minha inspiração lá com o braço lá em cima, longo. E quando eu for soltando o ar, eu vou cair lá para o outro lado. Lembra-se, minha mão direita apoia aqui no chão, mas eu não apoio para cair o corpo. Eu só apoio porque eu quero alongar. E eu relaxo ombros, eu relaxo o pescoço, eu não estou fazendo força. Meu abdômen está recolhido para ajudar a minha coluna. E eu de novo vou fazer 2 ou 3 respirações, lembrem-se, sempre pelas narinas. Então eu inspiro, eu cresço, alongo, meu braço alonga, minha musculatura debaixo da axila, toda a lateral alonga. E quando eu solto, eu relaxo. E vão observando, eu inspiro, alongo, solto o ar e relaxo. E comparem lá com o outro lado. Será que é igual fazer para um lado e para o outro? Eu vou aprendendo com o meu corpo. E na próxima vez que a gente for inspirar, a gente vai voltando ao meio devagarinho, nosso tronco vai voltando, nosso braço. E quando eu for soltar o ar, eu vou relaxando o braço esquerdo pela lateral, viro a palma da mão, solto no chão. E por um momento eu solto o meu corpo, ajeito. Às vezes a gente vai para um lado e para o outro e os isquios, aqueles ossinhos, saem do lugar. Ou a minha perna sai do lugar, ou o meu ombro, eu solto e relaxo. E a gente agora vai fazer um outro exercício também de alongamento da lateral, mas a gente vai fazer com os 2 braços juntos. Da mesma forma, a gente estava com as mãos no chão, as 2 tocam o chão, abdômen recolhido, eu estou com a coluna reta, os ombros estão soltos, o pescoço está solto. E eu vou inspirar lá pelas narinas e vou elevar os 2 braços juntos agora. Viro a palma da mão e eu deixo eles retos lá em cima, não precisa tocar, eu deixo eles reto. E observem que quando ele está reto, a minha tendência é fazer até uma curva com a coluna. Eu não quero curvar a coluna, eu quero que ela fique reta, eu encolho o abdômen. E aqui a gente vai inspirar e crescer, cuidado com o pescoço, porque eu não estou fazendo isso aqui, né? Eu estou alongando lá de baixo para cima. É um movimento interno que eu faço com os meus músculos, com os meus órgãos. Então eu inspiro e cresço. Quando eu solto o ar, eu deixo a gravidade voltar. Observem que nossos pés, nossas pernas, joelhos, tudo está firme. Eu mantenho o glúteo firme, abdômen firme. Mas eu vou lá, cresço, solto o ar e relaxo. Vou crescer mais uma vez, inspirar, encolho bem o abdômen. E quando eu for soltando o ar, eu vou lá na frente, vou relaxando o meu corpo, meus braços vêm juntos. E devagarinho eu vou soltando os braços no chão. Relaxo o braço, solto a cabeça, solto a nuca, solto os ombros. É como se eu fosse me jogar agora aqui para frente. E observe, a respiração está livre, eu não estou intervindo. E observem que o nosso abdômen fica encolhido, nosso peitoral fica encolhido. E eu tento inspirar. Para onde está indo esse ar? Observem se vocês conseguem perceber, né? Observar o ar lá nas costas. Existe um movimento do nosso corpo. Quando eu inspiro, meu abdômen comprime e me empurra lá para trás. E eu relaxo mais a cabeça, o pescoço. Deixem o peso da cabeça totalmente caído.
Inspira, solta o ar. E percebam como é relaxar. Eu estou alongando todas as minhas costas lá atrás quando eu faço isso. E quando a gente for inspirar da próxima vez, a gente vem arredondando a coluna, vértebra por vértebra, eu vou sentando. Mas cuidado, né? O meu pescoço fica solto, a minha cabeça fica para baixo ainda, meus braços vêm vindo, eu solto bem os ombros nessa subida, desenrolo a coluna. A última coisa que sobe é meu queixo. A gente sempre tem que ter muito cuidado com estes desenrolar, né? Então, quando eu venho vindo, ó, eu venho vindo desenrolando, meu ombro solto, para eu ter cuidado com a minha coluna. E aí depois eu fico reto. E ainda sentados aqui nessa postura, eu de novo me alinho, de novo eu me ajeito. A gente vai fazer uma torção. Como que a gente torce, né? A gente torce o nosso tronco para um lado e para o outro, não desse movimento, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mão direita no joelho esquerdo. E a minha mão esquerda eu encosto atrás. Na realidade, então, vou fazer diferente aqui para vocês verem. Eu coloco a mão direita no joelho esquerdo, a minha mão esquerda, ela me dá um impulso, ela me dá uma base lá atrás. Porque a minha tendência quando eu faço isso é isso aqui, ó. Mas eu não quero ficar com a coluna bem retinha. Então, onde eu coloco a mão, a gente vai ajeitando e vai percebendo. E aí, quando eu colocar a minha mão, ajeitei a minha mão direita no joelho e a mão esquerda lá atrás. Observem que só dessa forma, meu corpo já torceu um pouquinho, meu tronco já torceu um pouquinho, mas eu não torci ainda. Então, eu vou inspirar e crescer. Lembre-se, quando eu inspiro, eu posso crescer, eu encolho a barriga, meu peitoral vai para cima, parece que até meu pescoço vai para cima. E quando eu for soltando o ar, eu vou torcendo a cintura, eu torço o meio do meu tórax, eu torço meus ombros. E eu fico de lateral, eu olho para lateral. E observem, o abdômen está recolhido, os glúteos estão no chão, as pernas estão soltas. Meus braços estão fazendo força, obviamente, minha mão direita está pegando o joelho e a minha mão esquerda está lá atrás me dando uma base. Se tiver confortável para vocês, a gente gira o pescoço lá para trás, a gente é curioso, quer olhar lá o que está acontecendo lá atrás. E observem o alongamento do nosso pescoço no lado direito, no lado esquerdo a gente encolheu. Mas a gente não vai ficar muito, a gente volta devagarinho a cabeça para a lateral. Observem que a nossa volta é devagarinho. E quando a gente for soltar o ar da próxima vez, a gente vai voltando. E a gente volta de cima para baixo. Eu desmancho os ombros, desmancho o meio do meu tronco, venho vindo com os braços. A região abdominal e cintura é a última que volta. E quando eu volto, antes de eu fazer lá para o outro lado, eu me alinho de novo. Então eu organizo meus isquios, solto, vejo se precisa soltar as pernas. Às vezes as pessoas ficam um pouco doloridas ou um pouco incomodadas de ir para um lado. Minha sugestão é que a gente se solte. Mas se tiver tudo bem, a gente faz lá para o outro lado. Então a gente vai preparar de novo, coluna retinha, abdômen para dentro, ombros soltos. Eu vou pegar minha mão esquerda e colocar no joelho direito. Só isso eu já estou alongando meu braço, já estou mexendo com o meu ombro. Mão direita, lá atrás eu faço aquela base. E só ao fazer a base, vocês percebem que a gente já alinha a coluna. Alinhou,
inspirou, cresceu, tem um fiozinho imaginário sempre na nossa cabeça, que nos leva lá para cima, e quando eu for soltando o ar, eu vou torcendo. Torço o abdômen e cintura, torço o meio do meu peitoral, até chegar nos ombros bem em cima e olho para a lateral. E aqui eu percebo como é que eu fico, eu vou me ajeitando se eu precisar, mas depois eu quero permanecer parado. E eu permaneço parado porque eu quero prestar atenção no meu corpo, na respiração, no que está me incomodando, no que não está. E aí, se tiver tudo bem, que se vocês quiserem se desafiar, a gente olha lá para trás, a gente torce um pouquinho mais o nosso pescoço, a nossa nuca, nossa lateral. E os ombros ajudam. Aquele ombro que está lá para trás, ele vai mais para trás. E o ombro que está para frente, ele vai um pouquinho mais para essa minha lateral. E lembre-se, eu estou inspirando, crescendo, soltando o ar e relaxando. Façam mais uma respiração, inspira, cresce. Quando for soltando o ar, primeiro volta a cabeça na lateral, vai observando esse movimento com o nosso pescoço, inspira. E quando soltar, lembre-se, eu venho de cima para baixo, então eu vou soltando os ombros, vou soltando o meio do meu tórax, meus braços vêm vindo juntos, até que eu chego com o meu abdômen para frente. E agora eu vou de novo me jogar aqui na frente, soltando o meu corpo. E observem o antes e o depois que a gente estava fazendo isso. A gente relaxa quando a gente solta o corpo para frente. E a gente vai observando como fica o nosso corpo na medida que eu vou mexendo. A gente mexeu para um lado, mexeu para o outro. Alongou para um lado, alongou para o outro. Será que ficar aqui embaixo agora, relaxando, está mais fácil ou não? Deixem a respiração livre, a gente não está intervindo. Mas de novo eu vou tentar perceber aquela respiração lá nas costas, quando eu inspiro e quando eu solto o ar. Inspira, solta o ar, relaxa a cabeça, relaxa o pescoço, ombros. E quando forem voltar, a gente vai voltando de novo, desenrolando a coluna. Agora você já sabe, vértebra por vértebra, a cabeça é a última que sobe. Relaxem ombros na subida, soltem braços. E a cabeça é a última que sobe. E eu alinho de novo quando eu sento, né? Eu encolho o abdômen, solto ombros, relaxo o braço, solto a cabeça. E daqui a gente vai devagarinho desmanchando as pernas. A gente estava um tempão com as pernas dobradas. Eu solto um pouquinho, vou fazer de lateral aqui. Eu solto um pouquinho, relaxo pés, relaxo joelhos. Para algumas pessoas é muito difícil ficar muito tempo assim. E aí a minha recomendação é que também a gente possa fazer o que a gente vai fazer agora, que é juntar os pés aqui na frente. E eu relaxo os joelhos. Se eu não estou enganada, eu já fiz isso na aula passada, inclusive. Mas a ideia realmente é a gente começar a se organizar, né? Quando eu sento assim, observe. Quando eu sento assim, a minha tendência também é ficar redondinha, né? Eu quero ficar de preguiça aqui. Mas nessa postura a gente não fica de preguiça. A gente ajeita isquios, os ossinhos, encolhe o abdômen, isso ajuda a lombar, que é onde fica a minha base da coluna. Solto os ombros e eu consigo ficar com as costas retas, o pescoço continua em linha. Todo o tempo da nossa prática, a gente cuida muito da nossa coluna, tanto para começar o exercício, como para se manter na postura ou para desmanchar a postura. E o que a gente vai fazer aqui é um exercício bem simples que a gente faz lá no gato,
que é um balancinho com a coluna para frente e para trás. Só que aqui eu vou fazer sentada. E como que é este sentado? Eu vou colocar a mão, tanto faz no joelho, na canela, na coxa, onde eu achar mais confortável. Eu gosto muito de soltar meu braço, onde eu sinto que fica bem gostoso, né? Assim, bem solto. E o que a gente vai fazer, eu não vou mexer os braços, eu vou mexer a minha coluna. Então, eu vou inspirar e vou jogar meus ombros para trás, o meu peitoral para frente e meu abdômen para frente. E o meu pescoço, meu rosto, né, vai olhar lá para cima. Eu vou fazer de lado, né, para vocês verem. Eu vou fazer isso com a minha coluna, que é fazer uma curva com a coluna no sentido contrário. Mas meus braços não vão mexer, nem as minhas pernas. E quando eu soltar o ar, eu vou arredondando, meu umbigo vai lá para dentro, a minha cabeça vai lá para baixo e eu vou arredondar mesmo. Eu quero fazer esse movimento. Então eu inspiro, cresço, vou lá para trás, olho lá para cima, peitoral abre, abdômen solto. E quando eu soltar o ar, eu vou arredondando a coluna, vou colocando o umbigo para dentro, os ombros vêm para frente, minha cabeça vem para frente, eu arredondo. E aqui a gente vai seguir por 2 ou 3 respirações. Então, observem, a gente inspira, peitoral para frente, cabeça lá para trás, eu arredondo a cervical, arredondo a minha lombar lá embaixo. E quando soltar o ar, eu vou arredondar no sentido contrário. Minha cabeça vai para baixo, meu umbigo vai lá para trás, minhas costas arredondam e eu desço. Façam isso mais 2 vezes no ritmo da respiração de vocês, percebendo esse movimento simples que a gente faz com a coluna, desde a base até o alto da nossa cabeça. E eu vou fazendo no ritmo da minha respiração. Se eu respiro rápido, o ritmo é rápido. Se eu respiro mais devagar, o ritmo é mais devagar. E tá tudo bem. Aqui não tem certo e não tem errado. Eu só não tô mexendo braços e pernas. Né? O braço não vai junto. O braço fica parado. Eu quero mexer só a coluna. E façam mais uma respiração completa, inspira, solta bem o ar, arredonda bem. E quando terminar, a gente volta lá para o meio, coluna reta, deixa a respiração livre pelas narinas. E o que a gente vai fazer agora sim, eu vou relaxando lá para baixo, meus pés continuam juntos, as minhas pernas caídas, meu braço fica solto, minha cabeça solta, eu solto bem os ombros, o pescoço. E novamente observem que a gente está curvando o nosso corpo para frente no relaxamento. Só que agora meu abdômen tem um enorme espaço para se soltar. Eu não estou fixando nada no meu corpo. Relaxem os joelhos, relaxem as pernas. Soltem bem os glúteos no chão, quadril, abdômen. Relaxem as costas, soltem ombros. Soltem bem o pescoço, o peso da cabeça. Soltem braços, relaxem mãos e respirem. Essa brincadeira de respirem, né? Claro que a gente respira todo o tempo, mas respirem conscientemente. E observem o movimento que faz no corpo cada vez que eu inspiro. E cada vez que eu solto o ar, em qualquer postura, eu posso relaxar um pouquinho mais. Se permitem. Soltem, relaxem. Inspiro, solto o ar.
E da próxima vez que vocês forem inspirar, a gente vai voltando de novo. A gente vai arredondando a coluna, desenrolando ela, voltando a ficar sentado, a cabeça é a última que sobe, ombros soltos, braços soltos. E eu volto lá para meu alinhamento de sempre. E daqui eu vou estender as pernas devagarinho, eu tô com elas bastante dobradas. E quando eu estendo, eu solto, eu relaxo. Agora sim eu tô curvada, agora eu não tô mais preocupada com a coluna. Eu quero relaxar pernas, relaxar pés, relaxar os braços. E eu faço pequenos movimentos. E se vocês notarem, a gente fez uma série de movimentos para baixo. A gente foi, relaxou, relaxou, relaxou. A gente sempre precisa compensar, eu preciso fazer o contrário. Claro que a gente fez aquele movimento de idas e voltas. E agora, para relaxar no sentido contrário, a gente vai fazer um movimento que às vezes pode doer um pouquinho o pescoço. Se doer, vocês voltem. Aliás, em qualquer postura da yoga, né? A gente não vai no limite de dor, a gente volta, se tá ruim a gente volta. O que a gente vai fazer é uma postura que eu vou alongar, depois eu faço bem direitinho aqui no tapetinho, mas eu vou alongar as pernas, eu vou colocar os braços lá atrás. E o que eu vou fazer é, eu não só arredondo, então eu coloco o peitoral para frente, abdômen para frente, ombros para trás, e eu faço um travesseirinho com os meus ombros, né? Lá atrás a minha escápula gruda, a minha cervical vai ficar mais juntinha. E aí, cervical juntinha é ótimo, né? Na realidade é a musculatura em volta da cervical. E eu vou fazer um travesseirinho para o meu pescoço, eu vou jogar a cabeça como se eu fosse dormir, posso até fechar o olho. E eu jogo para frente todo o meu peitoral, toda a minha barriga, eu faço uma curva. Só que eu vou ficar quase que deitada, é quase que tomando sol lá na praia. A perna tá reta, o pé de bailarina ou bailarino, tanto faz. Eu alongo a musculatura da perna, eu arredondo as minhas costas, meus braços estão firmes, eu estou trabalhando toda a musculatura e o pescoço está solto, o peso da cabeça está solto. De novo, se incomodar, volta um pouquinho a cabeça, volta um pouquinho os ombros, a gente faz menos. Senão eu me jogo e solto o meu corpo. E só respiro. Inspiro, solto o ar, relaxo. Inspiro, solto o ar e relaxo. E observem como é ficar nessa postura que eu estou fazendo um arredondamento da coluna para o outro lado. Às vezes não é fácil. E às vezes é super agradável. Depende. Inspira, solta o ar. E quando a gente for voltando, a gente vai voltando devagarinho, principalmente pescoço, a cabeça. Eu vou tirando o meu braço lá de trás, dobrando meus pés, deixo os pés no chão, joelhos para cima e eu vou relaxar de novo e solto a cabeça, solto o ombro, solto braços, as mãos tanto faz. Eu tô com as pernas soltas, joelhos relaxados. E aí eu vou comentar com vocês que esses relaxamentos entre uma postura e outra, eles são posturas. E eles são posturas que me permitem observar o efeito da postura que eu acabei de fazer. E aí eu vou observando como o meu corpo vai se comportando, como a minha respiração vai se comportando. Eu vou observando a minha mente, se ela está na prática, se ela está preocupada com outras coisas. Eu vou trazendo a mente a todo momento para ela prestar atenção em mim, na minha respiração, nas minhas sensações.
Eu vou convidando ela para perceber as partes do meu corpo que eu consegui relaxar, que ficou agradável, partes do corpo que ainda estão tensionadas. Eu fico me examinando se eu posso relaxar. Então esses momentos de relaxamento, eles são importantíssimos na nossa prática. E lembre-se, eu estou sempre prestando atenção na minha respiração, inspirando e soltando o ar. Não importa como ela está agora, eu só estou observando. E vejo se ela é agradável para mim ou não. Inspira, solta o ar, relaxa mais um pouquinho. E devagarinho a gente vai saindo da postura, vai voltando com a nossa coluna, nosso pescoço, nossa cabeça. E daqui a gente vai passar a nossa postura do relaxamento, que se chama Shavasana, que é a postura do cadáver. Como eu não gosto da postura do nome cadáver, eu falo sempre a postura do relaxamento, o Shavasana. Shavasana a gente deita com cuidado, pessoal, eu sempre viro de lado para deitar, porque fazer isso aqui com a nossa coluna é péssimo, a gente força muito, então a gente deita de lado. Eu ainda deixo o pé no chão e o joelho para cima por um instante para minha coluna se acomodar. Eu fiz várias posturas mexendo a coluna, ela agora tem que entender que ela vai ficar retinha, deitada no chão. Eu solto os ombros, solto o abdômen, solto o peitoral, solto os braços ao longo do meu corpo, com as palmas das mãos viradas para os lados ou para cima. Para baixo a gente força muito os ombros, então eu solto as palmas das mãos. Meus braços e minhas mãos ficam soltos, eu quase que não dou bola para eles. Deixo o queixo alinhado conforme, igual que eu fiz antes sentado, e eu alinho lá atrás a minha cervical. Se precisar, eu coloco uma almofadinha no meu pescoço, se for necessário. Se não for, eu ajeito a minha cabeça, meus joelhos ainda estão para cima, meu pé no chão, porque eu estou deixando a lombar ficar acomodada no chão. Se for agradável, meu convite é que vocês fechem os olhos. Isso nos tira, dos estímulos externos e nos trazem para dentro da prática, para dentro de mim. E eu vou sempre inspirando e soltando o ar de forma suave pelas narinas. E por um instante permaneçam somente parados, sem se mexer, se possível, e observem o corpo de vocês. A gente ainda está com os pés no chão e joelhos para cima. E eu vou observando da cabeça até os pés, o peso da cabeça no chão, a minha nuca que está fora do chão. Eu percebo o pescoço, em volta do pescoço até os ombros, percebo o peso dos ombros no chão, braços e mãos. Vou percebendo que essa minha respiração, ela faz um movimento pequeno entre o meu peitoral e as minhas costas, entre a minha barriga e a minha lombar lá atrás. E observem, soltem glúteos, soltem quadril. E quando a lombar lá embaixo, atrás do nosso abdômen, estiver bem agradável, aí eu vou esticando as minhas pernas em câmera lenta, assim, é como se agora eu fizesse esse movimento bem observando os dedos dos pés, tornozelos, as canelas, joelhos e coxas.
E quando eu chegar com as minhas pernas lá no chão, eu afasto um pouquinho elas, pode ser 2, 3 palmos uma da outra. Eu deixo as pernas soltas, os pés caem para os lados. E dessa forma, deitada, solta, relaxada, eu vou começar a prestar atenção na minha respiração, sempre pelas narinas. Eu vou observar o ar que entra e o ar que sai. Eu observo o tempo desse ar entrando e tempo do ar saindo. Eu observo a temperatura que o ar entra e se é igual à temperatura que ele está saindo. Eu vou prestando atenção na minha respiração para que a minha mente tenha foco, tenha concentração no que eu estou fazendo agora. E dessa forma a gente vai relaxando o corpo. Eu vou convidar vocês a prestarem atenção nos pés. Quando soltarem o ar, soltem os pés, relaxem. A gente faz mais uma respiração. E quando soltar o ar nessa respiração, a gente vai soltando as pernas, soltando os joelhos, relaxando. Na próxima inspiração, levem a atenção para o abdômen, quadril, glúteos. E quando vocês soltarem o ar, observem o peso desse pedaço do nosso corpo lá no chão, abandonando esse pedaço do corpo. Na próxima inspiração, eu levo a atenção para o meu peitoral, costelas, lá atrás nas costas, no meio das costas. E quando eu soltar o ar, eu solto o pedaço do meu tronco, vou largando as minhas costas no chão. E a gente vai levando a atenção e a inspiração agora para os ombros, pescoço, garganta. Eu vou inspirando, observo, e quando eu soltar o ar, eu relaxo o pescoço, relaxo a nuca, relaxo ombros, relaxo a cervical. Na próxima inspiração, leve atenção para os seus braços, seus cotovelos, punhos e mãos. E soltando o ar, a gente vai relaxando o braço direito, mão direita, braço esquerdo e mão esquerda. Soltem bem no chão. E a gente vai levando a atenção agora para a nossa cabeça, percebendo o peso da nossa cabeça lá em contato com o chão. E quando eu soltar o ar, eu vou relaxando e deixando esse peso da minha cabeça todo bem grande lá atrás. Com o meu corpo solto, relaxado, eu vou deixando o meu corpo de lado, vou voltando a minha atenção para a minha respiração. E tomem um momentinho de silêncio e fiquem observando o ritmo da sua respiração. E como fica a sua mente agora, nesse final de prática, onde a gente relaxa o corpo, relaxa a respiração e procura relaxar a nossa mente. Observem as sensações que vão dentro de vocês nesse instante.
Observa. E a gente vai deixando a respiração solta, não intervém mais. A gente convida a nossa mente a prestar atenção nos pontos de contato do nosso corpo com o chão, onde toca o chão, contato do corpo com a nossa roupa, contato do corpo com o ar. E a gente vai se dando conta desse nosso corpo e começa a mexer lentamente nossas mãos, nossos pés. A gente mexe punhos, mexe tornozelos. E a gente vai fazendo pequenos espreguiçamentos, mexendo o corpo, aquilo que o corpo estiver pedindo. Se escutem nesse momento. O corpo fala com a gente. Às vezes eu quero mexer o braço, os ombros, pescoço. Outras vezes a perna, joelhos. Às vezes é o meu tronco, minha coluna, meu quadril. Às vezes é tudo junto. Façam espreguiçamentos. Sejam gentis com vocês nesse finalzinho de prática. Se possível, mantenha os olhos fechados nesses espreguiçamentos. A gente não vai pensando neles, a gente vai sentindo os nossos movimentos. E devagarinho virem de lado, como se fosse aquela posição que a gente brinca, né? Que é a posição do feto, a posição da criança. Esse virar de lado é muito importante para a nossa coluna. Ela vai entendendo que a gente está saindo de um relaxamento deitado. E muito devagarinho, eu vou convidar vocês para voltarem lá para a postura da meditação, sentados. Se for possível, façam essas transições de olhos fechados. Se não ficar confortável, abram os olhos. E quando vocês forem se sentando, a gente volta lá para o início da prática. Ajeitem as pernas, os pés, ajeitem os isquios, coloquem o abdômen um pouquinho para dentro, soltem ombros, deixem a coluna reta, soltem os braços em cima das pernas, deixem o queixo paralelo. Por um instante, observem como ficou o corpo de vocês nesse final de prática, como está a respiração, como está a mente. E antes de abrir os olhos, eu vou convidar vocês a fazerem 2 respirações bem amplas. A gente inspira bem, traz para dentro do nosso corpo toda a energia que a gente precisa, cresce. Aquele fiozinho imaginário nos puxa lá para cima. E quando eu solto o ar, eu relaxo todo o meu corpo, eu deixo a gravidade fazer seu papel. Façam mais uma inspiração, lembrem-se, o ar que a gente respira, a gente está trazendo a energia que a gente precisa para o nosso dia. E quando soltar, relaxem, deixem a respiração voltar. Abram os olhos e me contem aí como foi, se foi bom, se tiveram muita dificuldade, se tem alguma coisa ainda muito dolorida. Contem aí que eu quero saber, até para preparar a próxima sexta-feira. Quero sempre trazer coisas que ajudem, né, na nossa coluna, no nosso pescoço, na nossa coluna lombar,
Quem está sentado estudando, trabalhando por muito tempo, fica com as costas doloridas. Sextou da melhor forma, né, Paulinha? Temos ainda uma sexta-feira inteira pela frente, né? Para quem está trabalhando, para quem está estudando. Mas eu acho que é importante, né? Quem está cuidando da casa. Mas eu acho que é importante esse momento de meia hora, 40 minutos, que eu acho que é o que deu mais ou menos, de tempo para que a gente possa cuidar. Tudo bem? Ficaram bem? Alguma dor? Alguma dificuldade? Alguma pergunta? Eu trago as posturas, né, de uma forma simples, sem muitos nomes, né, em sânscrito, porque os nomes indianos às vezes são tão difíceis, né, Trikonasana, Tadasana e etc. Mas o Shavasana eu trago o nome porque eu gosto muito, acho uma delícia fazer esse relaxamento. Então, se está tudo bem, se não tem dúvida, se gostaram, né? Se quiserem convidar alguém, sexta-feira que vem tem mais. Depois eu vou subir esse vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube para que mais pessoas possam ter acesso, outros dias repetirem as aulas. E se vocês quiserem, né, a gente tem aulas regulares, obviamente, né, com grupos, que é sempre bom a gente dar uma mexidinha no nosso corpo. Qualquer coisa, né, me procurem, tá bom? Se não, vejo vocês, vejo não, né? A gente não se vê exatamente, mas vocês me veem na próxima sexta, tá bom? Que todo mundo tenha uma sexta-feira bem agradável, com muita saúde, um bom final de semana, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, enfim, tá bom? Obrigada pela participação e agradeço muito a gentileza de vocês estarem aqui. Namastê!